paz de Cristo, irmãos. Um bom dia a todos. Vamos fazer aqui a leitura do texto. Mais uma palavra que quero dividir com os irmãos amanhã nesse dia. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, e a partir do verso 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Até aqui, uma palavra muito conhecida. Deus falou algo no meu coração e algumas coisas a gente aprende aqui com o nosso irmão Ezequiel, né? O profeta Ezequiel. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que foi Deus, né, a mão do Senhor que o levou para o meio daquele vale. Ainda que em espírito, foi Deus que o levou àquele lugar. E a primeira coisa que a gente aprende é que às vezes Deus nos leva a certos lugares que a gente nem espera ou talvez nem deseja, mas Ele nos leva com o propósito de nos ensinar, com o propósito de falar conosco, né? Se relacionar conosco. E Deus, Ele fez Ezequiel, levou Ezequiel até aquele lugar. A segunda coisa que eu entendo aqui é que, além de ter levado Ezequiel até aquele lugar, o Senhor fez com que Ezequiel analisasse a situação ao redor. Deus fez Ezequiel parar para analisar o que estava à sua volta. Foi de propósito que Deus fez com que Ezequiel analisasse a situação ao redor dele. E muitas das vezes é assim, né? A gente se depara com determinadas situações onde a gente é obrigado a parar e começar a refletir, a começar a olhar a nossa volta. E quando Ezequiel olha, eu entendo, né, que Ezequiel olha e vê a limitação do homem. Ele vê a situação da vida do homem, porque é finita, né? E assim como Ezequiel, quando o Senhor nos leva para uma situação, nos faz pensar e nos faz olhar ao redor, a gente começa a parar e ver o quanto nós somos limitados. A gente começa a olhar e ver o quanto a gente precisa de Deus, o quanto nós dependemos dele. E aí vem uma pergunta: depois que Deus leva Ezequiel, faz ele analisar a situação e ele se vê dependente, ele vê a situação como é limitada, Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E o que a gente aprende aqui é lindo, porque Ezequiel olha para Deus e a resposta de Ezequiel é a seguinte: tu o sabes. E a primeira coisa, e a terceira coisa aqui que eu aprendo, olhando para a vida de Ezequiel, é que a resposta que a gente precisa tá na boca de Deus. A resposta que a gente precisa, dentro de algumas determinadas situações que a gente nos vê, né, passar, tá na boca de Deus. A resposta vem de Deus, né? Como o salmista fala: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, a resposta, o que a gente precisa, tá no Senhor. E outra coisa que eu aprendo muito aqui é que Ezequiel, ele não, quando Deus responde para ele poderia muito bem falar de si, poderia falar muito bem daquilo que ele acha, daquilo que ele espera, daquilo que ele vê mediante, né, aquela situação. Mas não, Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele passa a direção da coisa para Deus. Ele fala: Deus, a resposta está contigo, o Senhor decide, a última palavra é sua. Ele passa a direção para o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida.
resposta que a gente precisa vem de Deus. E a direção que a gente precisa está nele também. E Ezequiel aqui buscou Deus como o primeiro refúgio e não como o último. Ezequiel poderia falar de si, olha, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não dá, porque já olhei aqui, a situação tá caótica. Não tem jeito mais para isso aqui, Deus. Mas não. Ele olha para Deus e fala, tu tem a resposta. Se o Senhor quiser, isso muda. Se o Senhor quiser, todo esse cenário aqui é transformado, porque Ezequiel sabia o Deus que servia. E muitas das vezes nos falta isso. Muitas das vezes nos falta olhar para Deus e entender que o que a gente precisa vem dele. Porque nós somos dependentes, nós somos limitados, tem situações que nós não vamos conseguir fazer nada. Entendeu? E ainda que pudéssemos fazer, a gente tem que buscar primeiro a direção do Senhor em tudo que nós venhamos fazer na nossa vida, seja na área sentimental, na área profissional, na área pessoal, espiritual, em tudo que nós vamos fazer, a gente tem que buscar primeiro a resposta do Senhor. E muitas das vezes a gente erra por quê? Deus acaba sendo o último refúgio ao invés do primeiro. Porque se ele é o primeiro, a gente tem a direção como ele deu para Ezequiel, ó. Poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Buscou a direção. Deus foi e liberou a palavra, ó. Faz o seguinte, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou como deu ordem, ou seja, foi obediente às instruções do Senhor. Não só buscou orientação, mas como obedeceu, colocou em prática. Porque muitas das vezes a gente busca a resposta de Deus, Deus fala conosco, mas a gente não faz. A gente faz a vida de mercador. Não quero fazer desse jeito, porque eu acho que esse jeito não é legal. E aí a gente deixa a situação chegar de uma forma, difícil. Aí lá no final, depois que o negócio complicou, depois que virou um tsunami, aí a gente lembra, que de Deus, a gente lembra que ele tem uma direção, mas se a gente tivesse buscado desde o início, a gente teria evitado um monte de problema no percurso, certo? E é isso que a gente aprende aqui com Ezequiel. Ele viu que a resposta está em Deus, que a direção está em Deus, e ele foi obediente, porque quando ele imediatamente profetiza, tudo aquilo que o Senhor disse que iria fazer começa a acontecer. E a palavra de Deus diz que se levanta um exército muito numeroso na frente de Ezequiel. Agora, um exército forte, com estrutura, um exército com o Espírito de Deus. E quando a gente busca as orientações de Deus, é isso que a gente encontra: força, vida, resistência, E outra coisa, sem Deus, a gente vê dois cenários, com essa palavra de Ezequiel. Sem Deus, a gente vê morte, a gente vê sequidão, a gente vê fraqueza sem o Espírito de Deus. Mas quando Deus libera a palavra, Ezequiel obedece e lança ali a palavra do Senhor, a gente começa a ver vida, a gente começa a ver força e a gente vê um exército aí de pé, fortalecido. E é isso que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós venhamos estar como esse exército que se levantou com o Espírito de Deus, de pé, fortalecidos, resistentes e preparados para a batalha, porque essa batalha é diária. Quando a gente vê exército, a gente logo, imediatamente, a gente lembra de batalha, irmãos, e é isso aí. Só que um exército não luta caído, um exército não luta de pé, um soldado não luta sem arma, um soldado não luta sem força, sem vida. E aqui a vida é o Espírito de Deus que deve habitar em mim e em você. Então que nessa manhã nós venhamos fazer como Ezequiel, buscar a resposta que está em Deus, obedecer às instruções dele e ver a manifestação do Espírito de Deus e tudo aquilo que ele falou que ia acontecer na nossa vida acontecer no tempo determinado por ele. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu peço até desculpa porque a palavra era para ser liberada ontem, mas a gente estava na correria aqui resolvendo as questões, do nosso delivery. Para quem não sabe, a gente começou ontem e a gente estava na correria. Eu peço desculpa aos irmãos, que era para ter sido feito ontem, mas estou liberando essa palavra aqui
direcionada pelo Senhor para a vida dos irmãos. E eu espero que o Senhor possa continuar falando mais ao seu coração. Amém?